Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Josué capítulo 1, verso número 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você por todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, que assim você será bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Senhor, fale conosco por meio da sua palavra. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então o ano que terminou e o ano que nós entramos agora, eu vejo que algumas pessoas ficam desanimadas, e algumas pessoas até mais céticas dizem: não muda nada, só passa de um dia para o outro. Isso aí não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o cristianismo e coisas desse sentido. Mas a verdade é que Deus trabalha com ciclos. E se você for ver o povo de Israel, o Senhor dizia a eles que eles deveriam usar a terra por 6 anos e descansar ela no 7º, justamente para que a terra então voltasse a ter os recursos necessários para que no 8º ano, quando fosse plantado, ela voltasse a crescer. Deus trabalha por meio de ciclos, sim. Foi Ele que estabeleceu o sol e a lua como sendo ciclos. Ele criou os dias, né? Então, quando nós falamos da passagem de um ano para o outro, nós não trabalhamos de forma mística, como se, né, no virar de 11h59 por meia-noite as coisas fossem mudar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que sim, existe algo de Deus nos ciclos, né? E nós estamos num novo ciclo, nós estamos num novo ano. E essa palavra então aqui, ela me chama muita atenção, porque o povo de Israel ia viver um novo ciclo. O novo ciclo é que Moisés liderou o povo de Deus por 40 anos no deserto. E ele, com 120 anos, quando subiu no Monte Nebo, ali ele morreu, ele faleceu. E a responsabilidade ficou com Josué de guiar o povo. Só que o povo ficou muito triste, muito desanimado. Porque Moisés era o grande líder, era o que tinha aberto o Mar Vermelho, era o que tinha sido usado por Deus para inúmeros milagres. E alguém entrar no lugar de Moisés era algo muito difícil, era uma responsabilidade muito grande. Então esse novo ciclo parecia um ciclo de piora, né? Não de melhora. Nós procuramos ser otimistas quando nós entramos num novo ciclo, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é muito mais do que otimista. Ela nos dá uma firmeza, não é? Ela nos dá um alicerce para que a gente possa então ter a fé necessária para viver esse novo ciclo e esse novo período. Então, veja bem, o livro de Josué começa aqui.
exatamente no capítulo 1, obviamente. Nós não sabemos quem escreveu, foi escrito por volta do ano 451 a.C. Alguns atribuem a escrita a Josué, outros atribuem a Samuel, mas a gente não sabe quem escreveu. Mas a gente sabe que eles estão aqui vivendo um momento de passagem, um momento aqui em que o ciclo está mudando, né? E uma coisa interessante é que a gente vê que agora Deus está querendo usar Josué para guiar o povo até a terra da promessa, não é? Então um novo líder foi levantado para que o povo seja levado até a terra prometida. Então uma coisa interessante, por exemplo, é que a gente percebe que Josué, ele é uma espécie, um tipo, não é? Uma forma de Cristo, não é? Enquanto aquele que conquistou a terra de Canaã. Josué foi o homem que levou o povo até a terra de Canaã, tipificando Jesus, que vai nos levar até a nova Jerusalém, que é a cidade celestial depois da nossa morte. Hoje alguém até me perguntou: pastor, existe vida após a morte? Eu falei: claro que sim, nós vamos para a nova Jerusalém. E eu disse a ele: leia o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que lá você vai entender muitas coisas a respeito da nossa vida após a morte. Então, o próprio Spurgeon disse isso, que Josué tipifica Cristo, né? Sem contar que o nome Josué é o mesmo nome de Jesus, é a mesma coisa, transferindo do aramaico para o grego, Jesus e Josué é o mesmo nome. E o interessante é que Josué, ele se chamava Oséias, e o nome dele foi trocado. Quando ele foi chamado por Moisés, não é, para ser um homem que estava se preparando para se tornar líder, o nome dele foi trocado aí nessa trajetória dos 40 anos, e isso é uma coisa também muito interessante. Então, esse novo ciclo começa com Deus dando conselhos a Josué, porque um homem que tem que substituir um grande líder, ele está sozinho. Como substituir o homem que abriu o mar vermelho? Deus começa a falar com ele. Um novo ciclo só pode se iniciar com palavras de Deus. É isso que nos fortalece. A roupa que você usou, branca, vermelha, verde, se é dinheiro, amarelo, se é dinheiro, que a maioria não está passando nem de branca, agora é amarelo, é dinheiro para todo mundo. Não interessa, o interessa é a palavra do Senhor. E assim esse novo ciclo começa com Deus falando com Josué, e é o que nós acabamos de ler aqui, ó. Depois da morte de Josué, veio o Senhor, depois da morte de Moisés, veio o Senhor a falar com Josué. E a primeira coisa que o Senhor fala com ele, verso 1 e 2, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Ele diz: Deus dizendo: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Duas coisas. A primeira é, Deus está dizendo: Josué, entenda uma coisa, ninguém é insubstituível. Moisés não era um Deus aí na terra, não existem deuses aí na terra, ninguém é insubstituível. Se a pessoa não fizer o que tem que ser feito, e Moisés tinha feito lá o que a gente sabe, tinha batido com violência na rocha, e Deus tinha dito: você não vai ver a terra. Não adianta, Deus substitui. Não existem pessoas insubstituíveis. Não existe alguém que tenha uma promessa e diga assim: custe o que custar, essa promessa vai se cumprir. Não, existem o que? As condicionantes, existe a obediência. Nós temos a nossa responsabilidade em obedecer. Então, se você tem uma palavra de Deus, entre na obediência para que essa palavra de Deus continue lhe sustentando, porque isso é fundamental. Então Moisés, ele foi substituído, da mesma forma que Saul foi substituído por Davi para ser rei. Não é verdade? Saul, ele desobedeceu o Senhor foi e chamou Davi para se tornar rei sobre toda Israel. Então isso é uma coisa séria. Existem pessoas que não foi o caso de Moisés, mas existem pessoas que chegam num grau onde elas acreditam que são insubstituíveis pelo seu talento, pelo seu status, por qualquer coisa. Mas não, nós não somos insubstituíveis. A verdade é que muitas coisas crescem, muitas coisas caem, dependendo de como as pessoas lidam com a palavra de Deus, dependendo de como as pessoas pegam, interpretam, obedecem
a palavra do nosso Senhor. E a segunda coisa é, Deus sabia que as pessoas eram humanas, então é óbvio que Ele daria um sinal, e Ele mesmo disse a Josué: vocês atravessarão o rio Jordão a seco. Deus fez um sinal. Moisés não era o que tinha aberto o mar e feito outros milagres? Deus disse: Josué, eu vou lhe usar, e o rio Jordão vai ser aberto, e todos verão que eu estou com você. Que coisa maravilhosa isso, porque Deus, quando nos dá a sua palavra e nos dá uma grande missão, Ele faz questão de confirmar essa grande missão e essa palavra que Ele nos dá. Então isso é uma coisa importante. É igual um dia uma pessoa perguntou a mim: como é que faz para saber se eu fui chamado para ser pastor? Você foi chamado para ser pastor se tem no teu coração essa testificação, se você ama a palavra de Deus, se você obedece a palavra de Deus, se a igreja enxerga você como uma pessoa que é chamada ao ministério. Existem várias formas que Deus vai testificando. É igual quando alguém quer casar, não é? Existem várias formas. Se as pessoas combinam, se os gênios batem, se as famílias, não é, aprovam, se existe a possibilidade, muitas outras coisas. Então, Deus, quando vai fazer algo, Ele traz confirmações, não é? Confirmações que servem para fortalecer, não os que receberam a palavra propriamente, mas inclusive para fortalecer os que têm pouca fé, como no caso dos demais aqui, judeus que estavam ali. Eles tinham caminhado 40 anos e agora eles estão com Josué, vendo que Moisés não é insubstituível. Então, por favor, pegue isso. Não interessa quem saiu da sua vida, quem entrou na sua vida, ninguém é insubstituível. Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas do jeito dele, de multiforme sabedoria, conforme Ele mesmo diz que age. Então, o nosso Senhor sabe como sustentar a sua palavra de pé, mesmo que as coisas caiam por terra. E já imaginou, por exemplo, nos tempos de Saul? O Saul já era um rei conhecido, o homem mais alto de Israel, o homem mais forte de Israel, o homem mais bonito de Israel, então, naqueles dias. Já era um rei consolidado, já tinha ganhado batalhas. Aí Deus diz a ele: espera o profeta Samuel chegar para você oferecer o sacrifício e então entrar na guerra. E ele simplesmente diz: não, o profeta está demorando demais, eu vou fazer o sacrifício aqui, depois eu dou um jeito lá, eu jogo umas palavras para o profeta, ele vai entender. E ele fez isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor o rejeitou naquele momento. E quando o profeta chegou lá, disse: o Senhor o rejeitou, o Senhor lhe abandonou e escolheu outro no seu lugar. Isso é muito forte. Então entenda isso, nós não estamos presos, não é, em alguém que seja Deus nessa terra, porque só o nosso Senhor é Deus sobre a terra. O verso de número 3 e 4, se você está com a sua Bíblia aí, diz o seguinte: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates até o deserto, até o grande mar, até o oeste, por aí vai, ok? Então, perceba uma coisa, aqui essa promessa tinha sido dada a Abraão há muito tempo atrás, quando Abraão tinha saído lá da Mesopotâmia, que era a conquista da terra prometida. Aqui o que o Senhor está dizendo para um novo homem, né, o novo homem que está vivendo um novo ciclo, um novo líder, é: aceite esse desafio. Esse desafio caiu nas tuas mãos para que você o faça, para que você o torne real, porque eu estou com você. Então, aceitar desafios é fundamental. E para que desafios sejam aceitos, é necessário que nós aceitemos então as lutas que nós passamos. Nós não podemos entrar então nessa mística fantasiosa de que o ano será perfeito. Lutas existirão. E nós temos que estar preparados então, diante dessa palavra do Senhor, para aceitar esses desafios e para lutar. Porque desafios aceitos, quando eles são aceitos e nós lutamos para vencer no nome do Senhor. O povo de Israel sempre vencia quando Deus dizia: eu estou com vocês. Então, se Deus tem nos dado uma palavra, é porque nós então
podemos lutar, podemos aceitar os desafios, porque Ele vai estar conosco, Ele vai nos abençoar, Ele não vai nos deixar sozinhos, não é? Então, havia uma meta estabelecida. Então, eu não quero falar de metas do que você tem que estabelecer, mas eu quero dizer que Deus estabeleceu uma meta para o povo no novo ciclo onde Josué, ele é o líder. Deus disse: você guiará o povo à terra de Canaã. Existe uma meta e você vai ter que aceitar desafios. E o povo, quando Josué começou a liderar eles tiveram que lutar com muita gente. Lutar a famosa batalha contra as muralhas de Jericó, a cidade de Ai e tantas outras. Então, quando Deus estabelece metas, nós temos que ir na direção delas. Então, ao invés de nós nos prendermos às nossas metas, precisamos então orar e estarmos diante do Senhor para sabermos quais são as metas que Ele estabeleceu. Você já parou para pensar sobre isso? Quais são as metas que Deus estabeleceu para mim este ano? É uma coisa que nós temos que pensar a respeito sobre isso, não é? Porque a maioria das metas, quando nós pensamos com o nosso coração simplesmente voltado aos pensamentos dessa vida, são metas como crescimento profissional, crescimento financeiro, o crescimento familiar e tudo mais. Mas quais são as metas que o Senhor tem nos dado, não é? Quais são as metas que Ele quer que nós estabeleçamos? Ele mesmo vai dizer algumas aqui no decorrer do texto, mas Deus tem nos dado metas neste ano, e eu preciso que você comece a orar e a perguntar ao Senhor quais são as metas que Ele tem para você neste ano de 2020, ok? Porque não são as minhas metas nem as suas, mas as que Ele tem para nós, as metas que Ele estabeleceu para nós. Então, você sabe que eu estava revisando, eu peguei a minha lista das minhas metas que eu fiz de 2018 para 2019. Peguei e mostrei para o Angélica e falei: amor, olha aqui, não cumpriu quase nada. Aí eu falei para ela: isso aqui para mim tem uma representação, né? Então desse ano eu fiz diferente, né? Eu resolvi orar ao Senhor e, de acordo com a sua palavra, então estabelecer as minhas metas segundo as dele e não segundo as minhas, porque eu nunca escrevi no papel. Aí ficaram falando para mim em 2018: você tem que escrever no papel. Escrevi, deu tudo errado. Então, dessas fórmulas mágicas não tem isso. O negócio é o que Deus vai fazer. Então, se Deus nos dá metas, não é? Ele também nos dará segurança. Olha, do verso 5 ao verso 7, vai mostrar que nós devemos confiar no Senhor. Verso de número 5: ninguém conseguirá resistir a você por todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O Senhor mesmo está garantindo que estará presente e está dizendo ao povo: confie, porque a presença de Deus é a garantia da vitória sobre as metas. Nós, o povo de Deus, caminhamos debaixo, sim, de metas, mas metas que Deus nos dá. Então, a questão é a seguinte, vamos só tentar traduzir num exemplo. Nós pedimos muito ao Senhor para que Ele faça alguma coisa dentro da nossa família, e nós não entendemos às vezes que o princípio de tudo isso é nós começarmos a ter uma vida mais próxima de oração, uma vida de comunhão mais intensa com Deus, um compromisso mais particular. Aí nós nos focamos tanto: Senhor, eu preciso que a minha família melhore, e melhore, e melhore, e tudo acaba piorando, porque a gente não entende que para se consertar os frutos que estão podres nascendo de uma árvore, a gente tem que trabalhar a raiz dela, não é? E a raiz então é a nossa comunhão com o Senhor. Se Deus disse que está contigo, pode confiar. A presença do Senhor é garantia de vitória. Então a confiança em Deus, ela é que faz com que nós sejamos fortes e corajosos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de amor, de coragem e de equilíbrio. Deus nos deu coragem. O medo é algo que sempre bate no coração de cada um de nós, mas pela presença do Senhor nós temos então essa certeza.
verso de número 6, seja forte e corajoso. Deus está pedindo para ele, para você ser forte e corajoso. Só que antes disso, o que ele disse? Eu estarei com você. Então perceba que Deus só lhe pede coragem se antes ele lhe garante a presença dele. Porque sem a presença dele não há força e coragem em nós. Então, Deus, ele está conosco. Tenha coragem, avance nessa certeza, porque nós precisamos muito disso. Verso de número 7, somente seja forte e muito corajoso. Olha, perceba que pela segunda vez a palavra coragem é usada no texto, porque em um novo ciclo, coragem é necessária, porque um novo ciclo implica em desafios de coisas que nós nunca enfrentamos. Por exemplo, um pai e uma mãe que nunca tiveram um filho e vão ter o primeiro filho, é um grande desafio. Eu me lembro bem quando a gente foi ter a Antonella, era desafiador. Como vai ser as coisas, como vai ser a nossa rotina, nosso dia a dia e tudo mais. A gente não estava preparado, acabou acontecendo, né? E agora não vai acontecer mais não. Eu já tenho 2, tá bom. Mas foi desafiador, muito desafiador. Então, o novo ciclo traz para nós esse medo. Por isso que Deus, então, ele confirma novamente, tenha coragem, porque eu vou estar com você, porque você vai passar por desafios que você ainda não passou, você vai viver coisas que você ainda não viveu, então você ainda não tem a experiência que você precisa para enfrentar as batalhas que você vai enfrentar esse ano. Então a única forma de você enfrentá-las de forma apropriada é com coragem. Por quê? Porque Deus está com você. E isso é algo então muito maravilhoso. Bom, e se Deus está conosco e nos manda ter coragem, e mesmo assim a nossa coragem ela começa a esmurecer, porque nós somos frágeis, né? E nós não podemos então sair daqui achando que essa é uma palavra motivacional e de que um ano de coragem, eu vou ser corajoso. Não, a gente sabe que a nossa coragem, por muitas vezes, por muitos dias, ela vai esmurecer. Mas o Senhor então, ele diz a Moisés no verso de número 8, está escrito assim, 7 ainda, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Preste atenção nisso. A coragem, ela há de permanecer sobre o nosso coração se houver obediência e meditação nas Escrituras. Aqui o verso de número 8 diz, medita nas Escrituras de dia e de noite. O verso de número 7 diz, obedeça, continue obedecendo a lei que Moisés deu. Isso vai encorajar vocês, porque quando a coragem começar a diminuir, vocês têm uma fonte que vai os alimentar, não é? Como disse o Senhor Jesus, que é a palavra completa, o verbo vivo que desceu do céu, venham até mim, porque do interior de vocês, do meu interior, né, eu vou fazer com que jorre águas, né, de vida eterna, e essas águas jorrarão dentro de você até a vida eterna. Então, nós somos chamados a nos alimentar da palavra de Deus. Então, se existe uma meta para que nós cumpramos esse ano, para que a coragem prevaleça no nosso coração, para que a gente saiba qual é a meta, qual é a palavra que Deus tem para nós, é a meditação nas Escrituras, alimentação. Ninguém vive sem comer, e a palavra de Deus é o alimento. A gente precisa falar sobre isso. Pedro fala sobre isso na carta que ele escreveu, 1 Pedro 2, versículo 1 e 2 diz, alimentai-vos, né, com ardente desejo, como um bebê, né, que se amamenta da mãe, com muito desejo, com muita vontade, alimentem-se, cresçam no conhecimento da palavra, né? Como o próprio texto sagrado diz, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano eu e você precisamos ler mais a Bíblia,
porque não existem soluções mágicas. A palavra de Deus vai consolidar a nossa coragem, a nossa fé. A palavra de Deus vai consolidar as nossas conquistas, é o que Deus disse. Verso 1 e 2, vocês vão conquistar Canaã. E ele está lá embaixo dizendo, meditem na minha palavra. Olha como as coisas estão ligadas, os versos não estão desligados. Então, tudo o que vai acontecer conosco depende da meditação que nós temos na palavra do Senhor. Ela é que fortalece a nossa alma, ela é que nos tira do caos, ela é que nos tira de todo o caos que domina a nossa alma. Sabe que hoje eu estava até observando um irmão, porque um pastor postou na internet que nós devemos lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade, a palavra grega ansiedade traduzida para o português é estrangulamento, como se a alma tivesse sido estrangulada. E o pastor falou que isso é pecado, temos que lutar contra a ansiedade nesse ano e tudo mais. Aí uma pessoa postou lá assim, pastor, mas eu tenho transtorno de pânico, o senhor está falando aí que a ansiedade é pecado, mas eu não estou pecando não, eu estou doente. E eu fui lá e falei para o irmão, irmão, porque eu sei quem é o pastor, eu falei, o pastor ele é favorável, quem tem uma doença, um transtorno de pânico, uma depressão, tem que procurar um médico sim. Aqui o que ele está falando são ansiedades normais que nós vivemos no dia a dia. Essas ansiedades normais devem ser entregues a Deus em oração. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 4, verso 6 lá de Filipenses. Como Jesus ensina em Mateus no capítulo 6 também. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas ele vai acrescentar. Então, nós não devemos nos deixar dominar pela ansiedade, mas meditar na palavra do Senhor. Porque só existe conquista, só existe coragem. Você só vai começar a notar a presença de Deus que está sempre contigo se você meditar na palavra do Senhor. Isso foi uma coisa que eu estava percebendo há pouco tempo atrás. Que o que? O Senhor Ele nos deu a garantia de que estará conosco por todos os dias, até a consumação do século. Ele garantiu, é uma promessa. Só que tem o que? Momentos que parece que Ele não está presente. É incrível. Você pode, inclusive, dizer assim, eu tenho certeza que Ele não está presente. Mas a verdade é que essa certeza, que às vezes a gente diz ter que Deus não está presente, ela é fruto da nossa falta de meditação bíblica. Porque se a gente meditasse nas Escrituras, nós começaríamos a olhar de forma espiritual para as situações que nós estamos passando e entenderíamos que Deus está conosco. Por que José aguentou tudo que ele aguentou? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, ele aguenta tudo que aguenta porque ele tem uma percepção espiritual de que Deus está com ele. Então ele aguenta o que? A calúnia, ele aguenta a inveja dos irmãos, tudo que ele aguentou, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Porque a tendência do coração humano quando ele é ferido, é o que? É que o coração humano se torne amargo, se torne vingativo, rancoroso. Isso só não vai acontecer se nós tivermos a concepção e a certeza de que Deus está conosco. Aí você consegue perdoar alguém que te feriu, porque até alguém que te feriu foi porque de alguma forma Deus permitiu para trabalhar alguma coisa no teu coração, para lhe tornar mais parecido com Jesus. Está entendendo a ótica? Então, quando parece que Deus está longe, na verdade Ele está usando o que é difícil para nos transformar à imagem dEle. Então, às vezes o que Deus nos permite ser vendidos, trocados, coisas como José passou, para a gente entender que nós não estamos à mercê. Deus está conosco, Deus continua com a gente. Não existe poder do mal que possa se levantar. Hoje alguém me disse assim, tinha um pastor ali e tal, só que a mulher separou dele, ele pegou câncer, acho que foi a mulher que jogou uma macumba. Falei, não, eu não quis nem discorrer muito, porque eu sabia que a pessoa não ia entender a questão, né? Mas não é assim que funciona. Deus está conosco. Jó, ele passou pelo que passou, não foi porque alguém macumbou ele, amaldiçoou. Deus permitiu aquilo. Deus tinha um projeto de transformação, né, do coração de Jó, para tornar Jó mais parecido com o Senhor, que ele tinha que passar pelo que passou e ponto. Então não tem mais explicação, entende? Então você só vai compreender isso quando você olhar para as Escrituras.
Porque se você sente que o Senhor não está com você, mas Ele te deu a palavra, e Ele garante que está contigo, você vai para as Escrituras e você vê que está escrito que o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você vai para as Escrituras e diz lá, medita na minha palavra. Você vai para as Escrituras e está escrito lá que quando você não consegue orar, o Espírito ora por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26, entende? Então, é só meditando na palavra é que nós vamos conseguir vencer a falta de coragem que vai se abater sobre nós. Porque a falta de coragem é consequência do quê? Da gente achar que Deus saiu. Tá vendo? Que é tudo uma escadinha. A palavra de Deus é perfeita. Você viu que eu estou pregando ela, mostrando para você a sequência, não é? Pois é, se nós então perdemos a coragem, é porque perdemos a noção de que Deus está conosco. Então, precisamos meditar as Escrituras, obedecer as Escrituras, precisamos pregar as Escrituras e fortalecer as pessoas também com a mensagem do Senhor, porque Deus está conosco e tem nos chamado, tem nos levantado, né, nesse desafio de seguirmos a meta dele. Então, a oração que nós vamos fazer nessa noite é: Senhor, quais são as suas metas para mim? Mostra-me na tua palavra quando eu estiver nas minhas devocionais, quando eu estiver nas minhas orações, como devem ser as minhas orações. Mostra-me a minha meta, porque aqui está claro que a meta de Josué é guiar o povo para a terra prometida. Então, nós aprendemos essas lições. O versículo, terminando o versículo de número 8 e 9, diz o seguinte: só então os seus caminhos prosperarão. Verso 8, vamos ler completo aí para não ficar falho. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que Salmo, lá de número 1, fala a mesma coisa? Fala que se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada na beira das águas, e que o seu fruto vai crescer e as suas flores não vai cair e você vai prosperar. É a mesma coisa. Então, a palavra de Deus é a fonte de qualquer tipo de prosperidade. Estou falando de prosperidade de forma abrangente, né? Dessa prosperidade espiritual. Então, a gente precisa ficar nela. Para terminar, verso 9: não fui eu que lhe ordenei, Deus dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Pela terceira vez, seja corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus faz questão então de confirmar pela segunda vez: eu vou estar com você por onde quer que você andar. Mas antes disso ele diz: obedece a minha palavra, que eu vou estar contigo onde você estiver ali, obedecendo, né? Então, tudo tem um sentido. De toda essa mensagem, nós tiramos uma conclusão. A conclusão é que nós precisamos orar mais e ler mais as Escrituras. Isso vai garantir mais coragem, isso vai garantir mais força, isso vai delinear a meta que Deus tem para nós, para que Ele possa então de fato nos guiar no caminho da bênção, das vitórias que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, o nosso desfecho final é esse: Deus, Ele tem preparado para nós esse ano um ano de muita coragem, um ano de muita presença dEle, e um ano de muita palavra dEle diante dos nossos olhos e do nosso coração. Então, que a igreja também seja um local que você esteja presente para se alimentar dessa palavra, alimente outras pessoas também, porque eu lhe garanto, só a palavra de Deus pode fortalecer as pessoas nos momentos mais difíceis. Vamos orar? Você pode se colocar de pé, por favor?